Foi, começou a gravar. Vamos estar orando então, para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje? Aí o pessoal que for chegando, a gente vai aceitando aí, tá bom? Tá bom. Ok. Senhor Deus, nós te bendizemos, Pai, te louvamos, Senhor, pela tua graça, Deus, pela tua misericórdia manifestada a nós, Senhor, através de Cristo, Senhor, encarnado, Deus, nesse mundo e vivendo, Pai, tabernaculando no nosso meio, Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Deus, que o Senhor venha sobre nós, Pai, nos revelando, Pai, o teu amor, nos revelando, Pai, aquilo que tu és, Pai, quem tu és, Senhor, porque à medida que nós te conhecemos, nós passamos a nos conhecer também, Pai, e vendo quem tu és e quem nós somos, nós nos achegamos a ti, Pai, porque entendemos que não há vida fora do Senhor, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nos guia, Deus, nos capacita, nos dirige, Pai, nos governe, e ser tu, Pai, o nosso professor e mestre, Pai. Em nome de Jesus, nos revela o teu Espírito nessa manhã. Deus abençoe os meus irmãos, onde quer que eles estejam, Pai. Que o Senhor venha trazer cura, Pai, libertação, salvação, Deus, psicológica, emocional, espiritual, física, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha realmente fazer uma obra completa na vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Pai, e te bendizemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala, Tatiana, tudo bem? Então, meus irmãos. Bom dia. Bom dia. Vamos estar passando aqui, então, para a apresentação. Deixa eu abrir aqui. Aí vocês me dizem se vocês estão vendo isso. Está aparecendo, se vocês estão vendo direitinho. Tá aparecendo, sim. Tá aparecendo? Tá bom. Tá. Tá bom, deixa eu só ver uma coisa aqui. A Beatriz chegou. Não. Tá, acho que agora tá direitinho. Deixa eu ver. Tá. Então, a gente está chegando na nossa quarta aula hoje, né? Está chegando na nossa quarta aula. Nas outras duas aulas a gente não conseguiu transmitir por conta do trabalho. Quase que eu também não consigo transmitir hoje. Eu ia estar em Brasília, mas vou estar aqui. E talvez no próximo domingo eu também esteja trabalhando. Eu tenho trabalhado muito final de semana e dia de semana também. Então está sendo mais complicado. Mas graças a Deus a gente pode estar aqui hoje, ao vivo. Eu prefiro, não gosto muito de gravar. E a nossa quarta aula, né, que vai ser sobre a tenda da revelação. Eu quis fazer uma aula específica sobre isso, né? Eu ia começar a falar sobre o lugar santo e depois falar sobre o santo dos santos, mas a tenda da revelação, ela engloba essas duas áreas, né? Nós falamos sobre o átrio exterior, né, começando pela porta, falamos sobre a cerca, depois falamos sobre o altar do sacrifício, falamos sobre a pia de bronze, e agora a gente vai entrar na tenda, que é de fato o santuário, o tabernáculo onde o Senhor se revelava, era dentro da tenda, né? Aquele pátio exterior onde todo mundo poderia acessar, e a tenda era o local onde só os sacerdotes poderiam entrar. Então, os sacerdotes, eles entravam nesse lugar, nesse espaço, e depois, então, nesse espaço reservado, que era a tenda da revelação, e o pátio exterior era onde qualquer um do povo poderia entrar com o seu animal, né, para ser sacrificado, ou com um cordeiro, com um bode, com uma rolinha, dependendo do sacrifício que fosse feito. Existem 5 tipos de ofertas. Então, determinado sacrifício era feito ali fora, e depois os sacerdotes, antes e depois do sacrifício, eles se lavavam naquela bacia, e a gente viu que aquilo é uma representação da própria palavra de Deus. Não sei se todos puderam assistir a aula 3, eu falei bastante sobre isso na aula 3, sobre a bacia de bronze, a lavagem pela palavra, e agora a gente chega, então, dentro da tenda. A gente vai começar a entrar na tenda entendendo o serviço de Deus. Quando a gente olha para o pátio exterior, há uma inclinação a entender sobre a salvação de Cristo. E quando a gente entra na tenda, a gente começa a ver o serviço da própria igreja. Não é à toa que a tenda da revelação, antes do tabernáculo ser formado, ela era conhecida como a tenda da congregação. Então não há nada que tipifique melhor a igreja do que a tenda. Então é por isso que ali é onde Deus se revela. Foi onde ele escolheu se revelar, no meio da igreja, né? Através do seu Espírito, através da palavra de Deus, mas por intermédio da sua igreja. E é por isso que é o amor de Deus revelado na graça de Cristo e exposto, né, vivido de forma plena na comunhão do Espírito. E não há comunhão sem a igreja. Por isso que não é sobre Jesus apenas, é sobre Cristo.
Então, às vezes, a gente faz a separação porque Cristo, o que é Cristo? É Jesus mais a igreja, mais o seu corpo. E é por isso que quando na ceia ele parte o pão, ele parte quem? Parte o seu corpo. E quem é o corpo de Cristo? É a igreja. É por isso que ele partiu a sua igreja em que sentido? De distribuir os seus filhos pelo mundo. Para que nós fôssemos aqueles que somos a expressão de Deus a esse mundo. Então, é mais do que revelar Cristo, do que revelar Jesus, é revelar a própria igreja, quem nós somos, a expressão de Cristo a esse mundo. Então, essa tenda, é nessa tenda que Deus vai revelar quem ele é. É o conhecimento de Deus que vai fazer toda a diferença. E tem um texto que eu gosto muito, que é o texto de João 14, que ele fala assim, se vocês permanecerem... A gente ouviu isso muito em slogan de campanha, né? E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. A gente ouve muito isso daí. A gente nunca se atenta para o texto anterior a esse daí. Né? A gente fala muito sobre esse texto, né? Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E o texto anterior a esse, o versículo anterior a esse, diz assim, ó, e se permanecerem na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Então, a forma de conhecer essa verdade é, primeiramente, permanecer na palavra. Então, não há como eu ter o conhecimento da verdade se eu não permanecer na palavra. E não é à toa que a bacia de bronze ela estava posta antes da tenda da revelação, porque a bacia de bronze simbolizava a própria palavra. Então não há conhecimento pleno de Deus, não há acesso a essa verdade, se não for por meio da revelação já dada pelo próprio Deus, pela sua palavra. Então, dificilmente uma pessoa se converte porque, sei lá, ela orou, mas é porque ela teve acesso a uma revelação de Deus. Ou porque alguém estava orando por ela, ou porque ela ouviu uma palavra de alguém numa igreja, ou a palavra de alguém no seu trabalho, na sua escola, mas ela houve um acesso a uma revelação dada já por Deus. Não algo novo, mas algo já distribuído por Deus anteriormente. Então é por isso que a Bíblia diz que se vocês permanecerem na minha palavra, arraigados na minha palavra, sereis meus discípulos. E então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E não é à toa que existiam 3 acessos no tabernáculo. Em que sentido? Existia uma porta de entrada no tabernáculo, depois dessa porta existia um novo véu, que era a entrada da tenda da revelação, e lá dentro da tenda existia um terceiro véu, que era o acesso ao Santo dos Santos, que era aquele lugar onde ficava a Arca da Aliança, que é o véu que Jesus rasgou de cima a baixo na cruz, para que quando ele morreu e consumou a obra da cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E é esse véu que Jesus está falando. É o terceiro véu, é o véu de acesso. Antes, a presença de Deus ela estava confinada a um dia específico, que era o dia da expiação, que era um dia do ano, que ela está lá descrito em Levítico 16, que o sumo sacerdote ele entrava e ele podia oferecer um sacrifício expiatório, que era conhecido como dia da expiação, ou para os judeus conhecido como Yom Kippur, o dia do perdão. Então, a presença de Deus estava confinada. Só um homem poderia acessar uma vez por ano a presença de Deus, que era a Arca da Aliança. E quando Jesus ele rasga esse véu, sabe o que ele está dizendo? Que ele está abrindo esse acesso para todos os homens acessarem a presença de Deus. Porque quando Adão pecou, fala que a presença de Deus ela foi tirada do homem. Em que sentido? Fala que os querubins guardaram o caminho até a vida. Então, é por isso que quando eu olho para esses 3 véus, né, postos ali no tabernáculo, eu consigo enxergar aquilo que Jesus fala. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não há como eu conhecer, eu chegar à vida se não for por meio do caminho, por meio da verdade, até acessar essa plena vida em Cristo. Então, quando a gente olha para o primeiro véu, esse é o início, é a porta, é o caminho. Jesus fala assim, eu sou a porta das ovelhas. Ninguém pode entrar se não for pela porta. Então, o acesso à presença de Deus, o acesso à vida, esse caminho fechado que está sendo guardado pelos querubins, o primeiro acesso dele é o caminho por meio de Cristo, por meio do sacrifício vicário de Cristo. E depois que eu acesso esse caminho, depois que eu sou lavado pela palavra do Senhor, eu sou gerado nessa palavra, eu posso acessar a verdade. E por isso a Bíblia vai dizer que permanecendo na palavra, eu acesso a verdade. Só que essa verdade ela só pode ser usufruída de fato e entendida de fato mediante os utensílios que estão naquele tabernáculo, que é o quê? A mesa dos pães da proposição, que a gente vai ver na próxima aula, que fala sobre a comunhão dos santos. E é por isso que quando Efésios, capítulo 5, versículo 18 e 19, Deus está falando assim para o povo, né? Paulo falando aos Efésios, ele fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho, com óleo de dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele fala como ser cheio do Espírito. Ele fala assim, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Então a forma de ser cheio do Espírito é na comunhão. Por isso que é a comunhão do Espírito. Não é a individualidade do Espírito, é a comunhão do Espírito. É por isso que a mesma Bíblia vai falar que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles. Então não é que Deus não possa acessar.
a gente não possa acessar perante Deus individualmente, mas o agrado de Deus é se revelar na comunhão, é se revelar onde tiverem 2 ou 3, porque ele quer se revelar numa igreja, num corpo, e não numa unidade apenas de uma pessoa, mas na unidade do corpo de Cristo. E depois disso, a gente vê um outro utensílio dentro da tenda, que a gente também vai ver aqui, que é o candelabro, que é a figura do próprio Espírito Santo. E é por isso que quando Zacarias, né, o profeta Zacarias, ele no livro, aquela voz falando com ele fala, o que você vê? E ele fala assim, nem por força, nem por violência. Ele está vendo um castiçal todo de ouro. Fala, o que você vê? Ele fala, um castiçal todo de ouro, com 7 braços. E ele fala assim, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então ele fala que o candelabro é a figura do próprio espírito. E o terceiro utensílio do lugar santo, né, dessa tenda, é o altar do incenso. Que lá em Apocalipse, João vai falar que o altar, o incenso, é a oração dos santos. Então, o altar do incenso simbolizava a própria oração, enquanto a mesa simbolizava a comunhão, enquanto o candelabro simbolizava o próprio Espírito. E o acesso a tudo isso está atrás do terceiro véu, que é a presença de Deus, é a vida. É por isso que o primeiro véu representa o caminho, o segundo véu representa a verdade e o terceiro véu representa a vida. E hoje a gente vai entrar, né, de fato, através do segundo véu, conhecendo a verdade, a revelação, o conhecimento de Deus. E é por isso que salvação, né, vida eterna, não tem nada a ver com morar no céu. Às vezes a gente ouve isso a vida toda, né? Não, eu quero morar no céu, eu quero morar no céu, e vida eterna é céu. Vida eterna não tem a ver com o céu, vida eterna tem a ver com o conhecimento de Deus. E quem disse isso? O próprio Jesus. Ele fala assim, a vida eterna é esta, que te conheçam como um único Deus e ao Filho de Deus a quem enviaste, Cristo. Então, vida eterna tem a ver com o conhecimento de Deus. O povo não pereceu porque não desejou ir para o céu. O povo pereceu porque não conheceu a Deus. Como Oséias 4:6 vai dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então é nessa tenda, é nessa tipificação da própria igreja, do próprio Cristo, é que a gente acessa a revelação. E não é à toa que a palavra revelação, né, no grego ali, na tradução do Novo Testamento, significa o quê? Apocalipse. É por isso que o nome Apocalipse é o quê? Revelação, é revelar. Então Deus está revelando-se para a sua igreja. Ele está se revelando ao seu povo, para que ele possa ser conhecido pelo seu povo. Então, por isso que o Apocalipse, a revelação é tirar o véu. E não é à toa que a noiva de Cristo, que é a igreja, usava o quê? Um véu. Então é como se Deus estivesse se revelando para ela. Né? Igual tem nos casamentos, né? Hoje a gente talvez não veja tanto assim, mas a gente via muito isso antes, né? O noivo levantando o véu da noiva, dando um beijo na testa dela. É mais ou menos isso que Deus está fazendo com a igreja. Ele está levantando o véu, ele está desvelando, ele está revelando, ele está se mostrando para a igreja. Então, conhecimento de Deus é a chave para a realização da igreja. Se você quer ser plenamente realizado, não há como ser realizado senão na revelação de Cristo, na revelação do próprio Deus. Porque quando a gente entende, a gente vive essa revelação, quando Deus se revela a nós entendemos quem Deus é, nós passamos a entender quem nós somos. Lá em Mateus 16, Jesus vira para os discípulos e fala assim, quem vocês dizem que eu sou? Aí os discípulos respondem, não, uns dizem que tu és o João Batista, outros dizem que você é Elias, outros que Jeremias. Aí Jesus fala assim, tá bom, o que os outros estão falando tudo bem, mas e o que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nesse tempo o Espírito Santo não tinha sido derramado. E Jesus fala assim, disseste bem, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai te revelou isso daí. Só que, a partir do momento que Pedro entende quem Deus é, ele tem uma revelação de Deus que o Pai deu para ele, o que Jesus fala para Pedro? E eu te digo que tu és Pedro. Ou seja, a revelação que ele teve de Deus fez ele ter uma revelação dele mesmo. Fez Deus revelar quem ele é também. Então, quando nós estamos diante de Deus e temos a revelação do próprio Deus, em contrapartida, nós temos uma revelação de nós mesmos. E a gente vê isso na vida de Isaías, por exemplo. Quando ele contempla a santidade de Deus, lá em Isaías 6, ele vê também a falta de santidade na sua vida. E é entendendo isso que a gente começa a buscar Deus de fato. Porque se a gente se estribar no nosso próprio entendimento sobre Deus, a gente jamais vai conhecer a Deus de fato. Existe um conhecimento sobre Deus e um conhecimento de Deus, são coisas diferentes. Eu posso conhecer tudo sobre a Stephanie, mas eu jamais vou conhecer a Stephanie de fato, a minha esposa, se eu não tiver intimidade com ela. Então, a gente às vezes se aplica muito em conhecer sobre Deus. E conhecer sobre Deus, a gente pode fazer uma faculdade de teologia e conhecer sobre Deus. Mas a gente pode nunca conhecer a Deus de fato. E é por isso que a Bíblia vai dizer, né, em 1 Coríntios 8:1, fala assim, ó, o conhecimento incha, mas o amor é quem edifica. E quando a gente começa a querer conhecer a Deus pelo conhecimento com fim em si mesmo, pelo conhecimento frio da coisa, só sabendo os atributos de Deus, a gente não chega ao pleno conhecimento de quem Deus é.
e não chegando ao pleno conhecimento de Deus a gente começa a colocar em xeque o amor a Deus, o amor às pessoas. E a gente passa, então, de um amor às pessoas a uma defesa de ideias. A gente começa a querer trazer doutrinas, o que está certo, se eu sou anglicano, se eu sou calvinista, se eu sou arminiano, coisas que não têm valor nenhum para Deus. Porque o conhecimento da carne, né, aquilo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, 18, 19, ele fala assim, o conhecimento da carne, ele de nada tem proveito, senão o conhecimento espiritual. Então existe um conhecimento da carne, que é um conhecimento que parte de mim para Deus, e existe um conhecimento espiritual, que parte de Deus para mim. Ou seja, ele se revelando a mim. E às vezes a gente se esforça em trazer Deus para a cena que a gente fez, enquanto na verdade a gente deveria ir até a cena que ele já fez e estabeleceu. E a gente quer trazer Deus para as nossas metas, enquanto a gente deveria se submeter àquilo que Deus já estabeleceu. Ele já fez uma tenda, ele já se revelou. E nós temos que acessar essa revelação, nós temos que acessar esse lugar, e não trazer Deus para aquilo que nós achamos por bem fazer, né? E a gente acha que trazendo Deus para a nossa vida, as nossas metas vão ser alcançadas, nossa vida vai ficar mais tranquila, enquanto na verdade, Deus nunca trouxe uma ideia resolutiva, ele nunca trouxe uma ideia de solução para a nossa vida, mas uma ideia de redenção daquilo que nós vivíamos. Quando Jesus está prestes a subir aos céus, ele vira para os seus discípulos e ele fala assim, olha só, eu estou indo embora, vocês vão ter muitas aflições nesse mundo, mas eu estou dando a minha paz para vocês. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vim aqui para mudar o mundo, eu não vim aqui para trazer solução para a vida de vocês. Vocês vão continuar sob o domínio do Império Romano. Agora, o que eu vim trazer é uma libertação do império do pecado. Eu vim desarraigar de vocês de um império de pecado e transportar vocês para o meu reino. Eu vim estabelecer o meu reino. É mais do que resolução de problemas. É redenção de uma vida escrava para uma vida de liberdade. Então, acho que o segredo da vida cristã é nós acessarmos esse lugar da presença de Deus. E não tentar trazer Deus para a nossa presença, mas acessar a presença de Deus. É por isso que quando nós vamos num culto, é nós que entramos na presença de Deus, não é Deus que entra na nossa presença. É nós que entramos no lugar onde ele está. Então, o sacerdote, ele não trazia os utensílios da tenda para fora. Ele que entrava na tenda para acessar a revelação plena de Deus. E quem estava lá fora não podia acessar essa tenda. Só quem estava lá dentro poderia ver essa tenda. Só quem estava lá dentro poderia ter acesso à iluminação do Espírito, à mesa dos pães da proposição, ao altar do incenso e, por fim, à vida, que é a Arca da Aliança. Então é muito mais do que trazer Deus para perto de nós. É nós acessarmos a presença de Deus. Amém? Então acho que eu queria fazer um pouco dessa introdução para a gente entender o que era essa tenda, né? O que era essa morada de Deus. Porque quem olhava de fora não via nada. Eu fico imaginando as pessoas lá fora olhando e elas não viam nada. Elas só viam o altar lá fora, viam a pia e depois ela viu uma tenda toda fechada. Não tinha janela, não tinha porta, né, que pudesse abrir, né, tinha um véu só, mas não tinha um acesso visual das pessoas lá de fora para lá para dentro. Da mesma forma, a gente não pode acessar a Deus, né, de forma humana, visualmente. E é por isso que, se fosse dessa forma, os teólogos, os cientistas, os estudiosos seriam os que têm mais conhecimento de Deus. Enquanto a gente vê que Deus ocultou, né, o conhecimento dele dos sábios e revelou aos pequeninos, sabe? Para que realmente esse conhecimento ele não tivesse tão sofisticado ao ponto de só aqueles que têm acesso a uma grande biblioteca pudessem ter conhecimento de Deus. Não, mas aqueles que têm acesso a um quarto, a um recôndito, a que possa se dobrar diante do Senhor, possam conhecê-lo plenamente. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes que ele colocou isso dentro de nós, a eternidade dentro de nós. Nós podemos acessá-la mediante a oração, mediante a palavra de Deus, mediante a entrega voluntária e sacrificial todos os dias diante de Deus. Amém? Então, seguindo aí, né? A gente agora vai entrar, de fato, na tenda, né? A gente passou pelo altar do sacrifício na primeira aula, a gente agora passou na aula 3 pela pia de bronze, agora a gente vai acessar essa tenda, de fato. Eu coloquei uma foto de lado, né? Aberta da tenda, para a gente poder saber o que tinha lá dentro. A gente vê um primeiro véu, né, que já foi antes tinha a porta lá do tabernáculo, agora a gente vê esse primeiro véu, e depois a gente vê um segundo véu, que é o que, vamos dizer assim, separa o lugar santo do santo dos santos. Então esse primeiro lugar, onde está o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, é o lugar santo, e o lugar onde está a Arca da Aliança é o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Tem esses dois nomes, que é onde só o sumo sacerdote entrava. Aqui nesse primeiro lugar, todos os sacerdotes poderiam entrar, mas lá atrás, ou seja, onde está a Arca da Aliança, só o sumo sacerdote, ou seja, o maioral do sacerdote, poderia entrar, que era Arão e seus filhos, né? Arão, Eliezer, Itamar, Finés, esses homens poderiam entrar. Os demais sacerdotes, eles só poderiam entrar no lugar santo, ou seja, nessa tenda aqui, nessa primeira parte.
Eu gosto também quando Paulo, ele sempre traz a ideia do homem, né? A gente fala muito isso durante a nossa vida, na caminhada ali, sobre tricotomia, né? O homem ser tripartido, né? Ser corpo, alma e espírito. Mas eu gosto como Paulo traz isso. Ele sempre traz uma ideia de homem exterior e homem interior. Ele fala que meu homem exterior, ou seja, falando do corpo, se corrompa, o meu homem interior se renova. Então, assim, quando a gente olha para o tabernáculo, isso é uma figura do homem também. É uma figura desse homem tripartido. A gente vê algo que é acessível, que é o corpo, ou seja, ele no pátio exterior, que todos podem ver. Existe algo oculto, que ninguém pode ver. Ninguém pode ver a minha alma, ninguém pode ver o meu espírito, mas todos os homens podem ver meu corpo. Então, aquilo que é exposto, que está no pátio exterior, é o meu corpo. Agora, quando a gente olha para essa tenda, a gente tem 2 ambientes, mas a gente só consegue ver um ambiente. Quando a gente olha de fora, a gente só vê uma tenda, mas lá dentro a gente sabe que tem 2 locais. Isso é a separação entre a alma e o espírito, que aparentemente parece a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. E quando a gente olha em Hebreus 4:12, fala assim, que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes que faz separação entre juntas de medulas, apesar de estarem muito perto uma da outra, não são a mesma coisa, e faz separação entre alma e espírito. Então, a única forma de a gente separar aquilo que é espiritual daquilo que é da alma é por meio da palavra de Deus. Então, é que a gente olhe para um homem interior e aparentemente esse homem interior seja uma coisa só, ele tem 2 ambientes, a alma e o espírito. O local da verdade e o local da vida, o local que nós acessamos a vida. E a gente só pode ter relacionamento com Deus através do Espírito. E é por isso que quando o homem peca, lá no Éden, o que morre no homem? É a alma? É o corpo? Não. O que morre no homem é o Espírito. É aquela condição espiritual que Deus deu. E porque esse Espírito morreu, é necessário que haja um derramar do Espírito sobre nós. Uma regeneração. Né, um novo nascimento espiritual, e não um novo nascimento na alma, e não um novo nascimento do corpo. E é isso que Nicodemos não entendia. Ele fala para Jesus assim, Senhor, por acaso eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo para poder ter uma nova oportunidade? Como Nicodemos está falando isso. E Jesus fala assim, você não entendeu. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode acessar o reino de Deus. Então não é uma mudança, é uma transformação. É mais do que mudar de condição, é uma transformação na natureza. E esse Espírito, essa nova condição espiritual, derramar o Espírito sobre nós, é que faz a gente acessar a vida. É por isso que, quando a gente olha para esse tabernáculo, a gente vê o corpo, né, sendo sacrificado, né, como Paulo vai dizer aos Romanos, que é o nosso sacrifício vivo, diário, oferecer os vossos corpos como sacrifício, e o único local de sacrifício era no ato exterior, no altar do sacrifício. Depois a gente entra ali, a verdade, né, as nossas emoções, as nossas vontades sendo mudadas, sendo cativas no lugar santo, e o nosso espírito tendo, de fato, acesso ao Senhor através ali do Santo dos Santos. Então, essa separação é importante a gente entender também. Meus irmãos, quando quiserem ir, só levantar a mão, abre o microfone, pergunta, faz um comentário aí também para acrescentar aí, que senão a gente vai seguir aqui, tá bom? E eu acho legal também uma coisa, é que a gente falou na aula passada sobre a regeneração, né? Na pia de lavagem, a gente sendo gerado da palavra, a gente sendo gerado novamente. E a gente falou na primeira aula da redenção, do sangue do Senhor nos redimindo, né? Quando Pedro fala que não foi por ouro ou prata que vocês foram comprados, mas por precioso sangue derramado por vós. Então, quando a gente olha para a figura do altar do sacrifício, a gente vê uma figura de redenção. Deus nos redimindo, nos comprando. Quando a gente olha para a bacia de bronze, a gente vê uma figura de regeneração. Deus nos gerando novamente, ou seja, possibilitando a gente acessar essa verdade. E quando a gente olha para a tenda da revelação, a gente vê o terceiro aspecto, que é a revelação de Deus. E como que a gente tem, né? Um dia eu vi um pastor pregando, estava ouvindo uma pregação, e falou assim, se você nasceu nos últimos 20 ou 3 anos, 30 anos, se você teve acesso à verdade de Deus nos últimos 20 ou 30 anos, provavelmente você ouviu o evangelho errado. Ele falou isso daí. Eu falei, por que será que ele está falando isso? Ele começa a destrinchar, começa a falar várias coisas sobre o conhecimento de Deus. E eu fiquei pensando muito nisso. E de fato é isso. Porque a gente corre um grande risco em passar pelo altar do sacrifício, ou seja, se apropriar do sacrifício de Cristo, de se lavar na bacia de bronze, ou seja, ter os nossos pecados purificados e retornar à porta, e sair do altar, e não chegar ao pleno conhecimento de Deus. E o evangelho que tem sido pregado e distribuído e posto para as pessoas, às vezes é um evangelho que só nos livra do pecado. É um evangelho que só nos redime de uma maneira errada de viver. Só que não nos apresenta um conhecimento pleno de Deus. Então, a revelação de Deus, ela é progressiva. Ela não é uma coisa instantânea, que foi tudo dado de uma vez só. Então é necessário que eu permaneça nessa progressão. Eu permaneça nesse conhecimento de Deus. Porque à medida que eu vou conhecendo a Deus,
eu vou sendo mudado por Deus, eu vou sendo transformado no meu entendimento por Deus. E essas fortalezas, esses sofismas que estão postos no meu entendimento, eles vão sendo quebrados. A gente vai sendo liberto, a nossa mente ela vai sendo mudada por Deus. Sabe, eu acho que um homem que representou muito bem isso foi Paulo. Porque quando a gente olha para a vida de Paulo, né, eu até estava comentando isso lá na célula, quinta-feira retrasada, se eu não me engano, e eu falei, cara, isso é tão sério, essa coisa do conhecer a Deus, é uma coisa tão tremenda de Deus mesmo, que quando eu estava falando com o pessoal lá assim, que Paulo, quando ele começa o ministério dele, uma das primeiras cartas que ele escreve ali, uma das primeiras epístolas que ele escreve é a Epístola aos Efésios. E em Efésios, em Coríntios, em Coríntios, né, em 1 Coríntios 15:1, ele fala assim, ó, que eu sou o menor dos apóstolos. E nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu não andei com Jesus, né? Então ele fala que ele é o menor dos apóstolos. Aí quando a gente vai caminhando na Bíblia, ele vai escrever a carta aos Efésios, já um tempo depois, 6 anos depois, e ele fala assim, eu sou o menor dos santos. Ou seja, ele começou falando que ele era o menor dos apóstolos, passou um tempo dele conhecendo a Deus, ele começa a falar que ele é o menor dos santos, ou seja, ele não é mais só o menor dos apóstolos, é o menor dos santos. Aí quando ele chega em Timóteo, ele chuta o balde, ele fala, dos pecadores eu sou o principal. Eu ficava pensando, cara, por que o Paulo começou falando que ele era o menor dos apóstolos? Depois ele começa falando que ele é o menor dos santos, agora ele está falando que dos pecadores ele é o principal. Ou seja, por que a progressão de vida no ministério fez ele entender que ele é menor? Então a gente olha para a vida de Paulo e vê que, na verdade, a vida dele só progrediu. Ele só se santificou mais, ele só foi mais usado por Deus. Mas à medida que ele conhecia Deus, ele passou a se conhecer. E em se conhecendo, ele viu quão dependente ele era de Deus, quanto ele não era nada. Então, às vezes, a gente se estriba no nosso conhecimento e a gente acha que a gente é alguma coisa justamente por não entender quem Deus é. E essa revelação de Deus é que traz uma consciência de quem nós somos. E sabendo quem nós somos, nós entendemos que nós precisamos do Senhor. E é essa falta de revelação que não faz a gente progredir na caminhada cristã. E a gente não vive aquilo que Salomão fala em Provérbios 4, que ele fala assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito. Então essa revelação, a gente pode crescer nessa revelação de Deus, nesse conhecimento de Deus, até que a gente possa conhecê-lo de fato como ele é. Né? Um dia a gente vai conhecê-lo de fato como ele é. Hoje a gente conhece em parte, né? Mas um dia a gente vai poder conhecê-lo plenamente. Isso se dá através da revelação de Deus, e não de um conhecimento que a gente adquiriu através de livros só, de conhecimento sobre Deus, mas é na intimidade com o Senhor, né, que ele se faz conhecido. É por isso que o Salmo vai falar isso, fala que é a intimidade do Senhor para aqueles que o temem, o segredo do Senhor para aqueles que o temem. Então, aqueles que se colocam diante do Senhor todos os dias, eles vão acessar essa revelação de Deus, esse conhecimento de Deus que o homem não acessa, que a mulher não acessa só por meio de estudo, mas por meio de oração e de busca constante do Senhor. Amém? E, meus irmãos, aqui eu botei uma foto da parte interna, né, do tabernáculo, da tenda, para a gente poder ver essa tenda da revelação, essa tenda da congregação, essa tenda do testemunho, como é dita também. A gente vê um primeiro véu aqui, acessando o lugar santo, e depois o Santo dos Santos, que é o lugar onde só o sumo sacerdote poderia acessar. Botei essa foto de lado também para mostrar as 4 coberturas que tem ali. A gente vai falar sobre cada parte aqui nessa aula hoje. E essa era a tenda da revelação. Quando fala santuário, tabernáculo, está falando sobre essa tenda aqui. E não tão somente de toda a estrutura, mas a tenda era só essa parte. O restante era o pátio exterior e a tenda era onde estava o Santo dos Santos e o lugar santo. E a gente começa, então, agora a destrinchar essa tenda. Eu ia fazer uma aula hoje já sobre a mesa dos pães, mas eu falei, não, preciso falar sobre a tenda só, porque essa tenda representa a igreja. É o local onde Deus se revela. Então a gente começa falando sobre o véu da tenda, ou seja, esse acesso à verdade. E esse véu, assim como a porta que a gente falou lá na segunda aula, perdão, ela tinha cores específicas. Fala que esse véu ele tinha cores específicas. A gente olha para isso aqui, né, e olhava para o tabernáculo e ficava, cara, por que será que são essas cores? Por que será que tem 5 colunas? Por que a outra tem 4 colunas? O que representa isso daí? Né? E essa foto é do tabernáculo que existe em Israel mesmo, lá no deserto do Negueb, eles fizeram uma réplica do tabernáculo, e essa é uma das fotos, né, do tabernáculo, e a gente vê que de fora não dá para ver nada, não dá para ver nada ali, ninguém sabe o que tem dentro. Como é que pode, né, uma tenda aparentemente simples e esconder tanta beleza, como a gente olha depois ali por dentro? E é justamente isso que a gente vê em Cristo também, né? Alguém que aparentemente não tinha beleza, mas que revelava toda a plenitude da divindade, né? Fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a gente olha o véu da tenda, né? E o texto que fala sobre isso, o texto de Êxodo 26, 36 e 37. E hoje eu não vou ler muitos textos que falam da confecção da tenda, porque o texto é muito extenso. Então eu vou
né, ajudar os irmãos aqui a gente a chegar a esse conhecimento sem precisar ler todo o texto para não ficar tão exaustivo assim. E o texto diz assim: para a entrada da tenda, faça uma cortina, que é aquele véu ali, de linho fino, trançado e de fios de tecido azul. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa tenda tinha um fio, era feito de linho fino trançado, de fios de tecido azul, roxo, ou púrpura, e vermelho. Obra de bordador. Faça gancho de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia. Existe um mistério nessas 5 colunas aí. Revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Então, a primeira coisa que a gente vê é que existiam 4 cores nessa cortina. Existia o azul, existia o linho fino, existia a púrpura e existia o vermelho. A gente viu na aula 2 ali, quando a gente fala da porta da entrada, que essas 4 cores simbolizavam algo. Simbolizavam o quê? A revelação do próprio Cristo através dos evangelhos. Quando Mateus ele traz a figura de Jesus, ele traz a figura de Jesus como rei. Não é à toa que ele escreve aos judeus. O que os judeus esperavam? Um rei, como Davi. Eles esperavam Jesus como Davi. Tanto que quando Mateus vai trazer a genealogia de Jesus, ele traz a genealogia a partir de quem? A partir de Davi, da realeza de Davi. E quando a gente olha ali, então, para o evangelho de Marcos, ele traz a figura do servo sofredor, aquele servo. Não é à toa quando a gente está lendo Marcos, a gente quase não tem ensinamentos. É sempre Jesus fazendo um monte de coisa, fazendo milagre, expulsando o demônio, de um lado para o outro. É aquele serviço, aquela coisa sem fim. Então traz uma ideia do servo sofredor, do sangue, né? Porque foi um livro escrito aos romanos, a modo de mostrar o serviço. Quando a gente olha para o azul celeste, algo que veio do céu, a gente vê a figura do evangelho de João, que traz Jesus como o próprio Deus, como o Filho de Deus. Ele não tem a ideia de trazer Jesus como rei, como o homem perfeito, como um servo, mas a figura de Jesus como o próprio Deus. Não é à toa que Jesus fala o tempo todo: aquilo que eu faço porque eu ouvi do meu Pai. Eu não faço por mim mesmo, mas porque o meu Pai me revelou. E quando a gente olha ali para a figura do linho fino, que a pouco a gente vai falar que o linho fino é o ato de justiça dos santos, a gente vê a figura da pureza, da justiça, da perfeição, que é como Lucas traz Jesus. Lucas traz Jesus na figura de um homem perfeito. Quando a gente olha essas cores, a gente entende que a revelação de Deus se deu através dos evangelhos, primeiramente. As boas novas de salvação veio por meio dos evangelhos, através de Marcos, de Lucas, de João e de Marcos. Então, esses 4 evangelistas, eles vieram trazer a revelação, as boas novas de Cristo. E só é possível acessar, primeiramente, a revelação de Deus por meio do evangelho. Porque o evangelho foi dado a nós por meio de revelação, como Paulo vai falar aos Gálatas. Eu não recebi esse evangelho de homem nenhum, mas o próprio Deus revelou o evangelho dele a mim. Então esse evangelho, ele é dado por revelação. E existe um mistério também nessas 5 colunas, né? Eu vou voltar a foto aqui. Por que na entrada lá eram 4 colunas, agora a gente vê aqui 5 colunas? E eu ficava pensando, parece uma coisa meio assimétrica do tabernáculo isso daí. Só que quando a gente olha para aquilo, para a tenda, né? Eu falei no início que a tenda é uma figura da própria igreja do Senhor, própria casa de Deus, né? Onde Deus se revela, onde ele escolheu se revelar. E a gente vê essas 5 colunas. Eu tenho 2 entendimentos aqui, né? O primeiro entendimento que eu tenho é que Deus, tudo que ele traz de serviço, né? Tudo que ele traz de, vamos dizer assim, de ensinamento como ser igreja, ele traz através das epístolas, ele traz através das cartas. E quando a gente olha para o Novo Testamento, isso é muita viagem, né? Mas eu acho muito interessante pontuar isso daí, a gente vê que 5 autores diferentes falam isso. João, né, nas suas cartas, Pedro nas suas cartas, Judas na sua carta, Tiago na sua epístola e Paulo nas suas epístolas. Só tem 5 autores do Novo Testamento que dizem como ser igreja. Então a gente vê a figura dos evangelhos nas 4 cores, e nessas 5 colunas a gente vê a figura desses 5 autores do Novo Testamento. Não há nenhum autor além deles. São 5 homens que destrincham o como é ser igreja. E uma segunda figura que eu vejo nisso aqui, talvez seja a figura mais correta quanto a isso, é a figura naquilo que Deus chama como os 5 ministérios. Fala que ele vindo em forma, né, ele distribuiu dons da graça de Deus, ele fala que ele distribuiu dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, mestres e pastores, a fim de que nós fôssemos, chegássemos à unidade da fé, a perfeita varonilidade, né, a figura do próprio Cristo, ser como Cristo. Então, essas 5 colunas, elas trazem essa ideia da revelação plena, né, de realmente trazer a revelação do que é ser uma igreja. E é por isso que toda igreja que não tem esses dons, né, mesmo que o nome não seja esse, mas esses dons operando, ela não pode ser uma igreja saudável, não pode ser uma igreja que vive realmente o que é ser igreja. Porque esses 5 ministérios foram dados para isso.
elas foram dadas para aperfeiçoamento dos santos, para que nós possamos ter a revelação plena de Deus. Por isso que a última parte do texto vai falar assim, a fim de que nós cheguemos ao pleno conhecimento de Deus. Então não há como a gente chegar ao pleno conhecimento de Deus se não for por meio desses 5 ministérios, se não for por meio dessa revelação dada por Deus aos seus filhos. Amém? Então a gente vê essas bases, né, essas colunas, sendo um ponto pelo qual a gente pode acessar a revelação de Deus. Essas 5 colunas como 5 ministérios, uma revelação de Deus, para que a gente possa acessar o pleno conhecimento de Deus e chegar realmente à estatura de filho de Deus, de homem, de servo do Senhor. Amém? E a segunda parte, quando a gente olha isso aqui também, a gente fala, esse texto ali agora, né, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A gente está falando o tempo todo de revelação, de conhecimento de Deus. Então não há como eu chegar a esse conhecimento de Deus se não for desfrutando, se não for trilhando esse caminho que o próprio Deus está dizendo. Os dons foram dados, não foi para que um se eleve sobre o outro, para que um tenha um dom mais importante do que o outro, não, mas é para que todos me conheçam. Então não há como conhecer a Deus se esses dons não estiverem operando na igreja. E há diferença entre dons espirituais, né, e dons ministeriais. Esses são os dons ministeriais. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então esses dons, essas colunas, elas foram dadas para que haja o conhecimento de Deus, a revelação plena de Deus. Né? Então, às vezes, a gente fica nessa coisa, o cara é evangelista, o cara é mestre, todos são importantes. Né? Quando a gente... eu ouvia muito isso quando eu era criança, né? Não, a gente tem que ganhar almas para Jesus, muitas pessoas têm que se converter através da sua vida. Isso, em parte, é verdade mesmo. Isso é verdade, isso é um mandamento do Senhor. Mas, às vezes, a gente coloca um fardo sobre nós porque a gente não entendeu qual é o nosso ministério. Eu queria tomar ali só um minuto falando sobre isso. E um dia eu conversando com um amigo, né, ele chegou para mim e falou assim, Renan, eu não consigo, cara, evangelizar, eu tenho muita dificuldade, mas quando eu consigo falar da palavra de Deus, eu sempre trago uma palavra de edificação. E eu falei para ele, cara, você tem que entender uma coisa, existe um dom de evangelista, existe um dom de mestre. São coisas diferentes e que colaboram entre si. O evangelista é aquele cara que leva as pessoas até a porta. E o mestre é aquele que impede das pessoas saírem das portas. Então eu falei assim, enquanto o evangelista ganhou 35 pessoas para Jesus, o mestre impediu que 35 pessoas voltassem para o mundo. Eu falei assim, então às vezes a gente pensa que os dons, todos nós somos evangelistas. Não, todos nós podemos evangelizar, mas nem todos são evangelistas. Todos nós podemos ensinar, mas nem todos somos mestres. Todos nós podemos ter misericórdia, mas nem todos têm o dom de misericórdia. Então cada um tem uma medida dessa fé, cada um tem uma medida desse dom, sem ser totalmente preenchido desse dom. Então, a intenção desses dons, a intenção dessas colunas, né, postas ali na entrada da tenda da revelação, é edificar o corpo de Cristo, para que todos nós, na unidade, cheguemos ao pleno conhecimento de Deus, a essa revelação. Porque conhecendo a Deus, nós nos conhecemos. E nos conhecendo, nós sabemos o que nós precisamos, que era o próprio Deus. Amém? Quando a gente vai passando para essa tenda, né, a gente olha que essa tenda de fora, ela não era uma tenda muito bonita, não era uma coisa normal, não dava para a gente acessar, a gente olhava ali essa cobertura, né, em cima da tenda, meio feia, né, da cor do deserto mesmo, não tinha beleza nenhuma, não tinha nada estampado, era só uma pele de um animal ali, né, era feita de uma pele de um animal, essa primeira cobertura aí, né, de cima, mais externa, e a gente fala, por que Deus colocou, né, tudo no tabernáculo aponta para Cristo, tudo, absolutamente tudo aponta para a obra de Cristo. Então, por que Deus escolheu 4 coberturas para colocar ali? A gente vê que Deus escolheu 4 coberturas. Né? Eu coloquei essa foto aqui porque ela ajuda a gente a ver, né? As 4 coberturas. A mais interna ali é uma de linho retorcido, que Deus faz, que é o texto de Êxodo 26, que fala bastante coisa. Depois, em cima dessa cobertura, a segunda cobertura ali é uma cobertura de pele de cabra. A terceira cobertura é uma pele de carneiro, tingida de vermelho, olha só que mistério. E a terceira é uma pele de um animal que umas versões vão trazer como texugo e outras vão trazer como bege, né, que é um animal do deserto, é um animal que vivia no deserto. E quando a gente olha para isso, existe um ensinamento muito claro, né, muito claro nisso, e a gente começa
a olhar para a palavra de Deus, e essa cobertura interna, essa mais colorida aí, que era de linho retorcido, ela não podia ser vista de fora. Ela só podia ser vista de dentro da tenda, e quem olhasse para o alto poderia ver. Ou seja, só os sacerdotes acessavam a beleza dessa cortina aqui, dessa tenda, né, dessa cobertura. Então, por que eram 4 coberturas? A primeira coisa que a gente precisa ver é que no tabernáculo, né, o número 4 na Bíblia sempre traz uma ideia de universalidade, de totalidade. Os 4 ventos, os 4 anciãos, os 4 cantos da terra, sempre traz uma figura de totalidade, de universalidade. E isso mostra, na verdade, o quanto que Deus, ele cobriu, ele protegeu todo o seu povo, ele veio para proteger todo o seu povo. Esse acesso a todo homem, possibilitar a todo homem, essa revelação possibilitar a todo homem, né? Não existe uma restrição da parte de Deus, não. Eu só posso ser acessado pelo grupo X, pela denominação X, não. Todo homem pode ter o pleno conhecimento de Deus, se ele se achegar ao Senhor, se ele permanecer na sua palavra. E essa primeira coberta, né, essa mais interna, feita de linho retorcido, traz a ideia da justiça de Deus, que a gente viu nas outras aulas, né? E é legal que nessa coberta eram bordados querubins nessa coberta. E é por isso que quando, né, Gênesis 3 vai falar que os querubins, eles fechavam o acesso, eles ficaram na frente do Jardim do Éden, bloqueando, né, a passagem dos homens para ali. Então é como se os querubins, eles fossem guardiões da santidade de Deus, vamos dizer. Não é à toa que em cima da Arca da Aliança, que é a presença de Deus, tem o quê? 2 querubins. Então, da mesma forma que Deus colocou querubins no Éden para proteger a sua presença, vamos dizer, né, para fechar a sua presença, agora ele coloca querubins também como guardadores da santidade, né, mostrando que o acesso ao Senhor é por meio do próprio Deus, e não por meio do homem. O homem não poderia acessar a Deus por ele mesmo, mas só por meio do próprio Deus. E essa segunda coberta, que é uma feita de peles de cabras, eu acho legal isso daí, porque a cabra é o feminino do bode, né? E quando, isso a gente vai falar só na última aula, na aula 8, existia o dia do perdão, que a gente falou no início aqui, o Yom Kippur, que era o sacrifício de 2 bodes. O bode expiatório, que é aquele que expiava o pecado do povo, levava o pecado do povo, e o bode emissário, que era largado no meio do deserto. Então, isso é uma figura da redenção do Senhor, uma figura do próprio sacrifício de Cristo, que a gente vai falar bastante na última aula. É um texto que eu acho tremendo, tremendo mesmo, que mostra toda a obra de Deus ali. E essa pele de cabra, a cabra, o bode, ele era um animal usado para oferta pelo pecado. Então a gente está vendo Deus se oferecendo pelo pecado. Então essa coberta, ela tinha essa tipificação do próprio Jesus se entregando pelo nosso pecado. A terceira coberta, que era a pele do carneiro, ou seja, o carneiro era o cordeiro adulto, né? O cordeiro era um animal até 1 ano, depois que ele passava de 1 ano ele virava um carneiro, e a pele do cordeiro tingida de sangue, quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. E como ele foi tingido de sangue? Lá na cruz, né? Através do seu sacrifício. E mostra a obra expiatória de Cristo. E a quarta cobertura, que era era essa cobertura feia, né, que eu digo, né, sem beleza, que era essa cobertura desse animal do deserto, e não tinha beleza alguma. E isso representa realmente a falta de beleza de Cristo, mas que protege os filhos de Deus. Então, quando a gente olha de fora para dentro, a gente consegue ver alguém que não tinha beleza nem formosura, que não era atraente. A gente não se achegou a Deus pela beleza dele, né, de exterior, físico. E quando a gente chega ao Senhor, a gente consegue se apropriar desse sacrifício através dessa terceira coberta, do sacrifício expiatório de Cristo. Por meio disso, nosso pecado é removido, né, na pele de cabra ali, e a gente acessa, então, a revelação de Deus. Ele nos identifica, nos tornando justos diante de Deus, através dessa quarta coberta, que é feita de linho fino, que a pouco a gente vai dizer que é o ato de justiça dos santos. E o texto que me fez lembrar isso daí é esse texto de Isaías, que fala assim, ó, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Sabe, quando a gente olha essa tenda por cima do tabernáculo, não era bonita, não era atraente, não era bordada como as outras eram, não tinha um monte de querubim bordado nela, não tinha beleza nenhuma. Quem olhava de fora era só uma coberta, igualzinho o deserto, feio como o deserto ali, areia, mas que lá dentro existia beleza. Então, por isso que quando a gente acessa a Cristo, aparentemente não há beleza alguma, né? Os homens não se achegaram a Deus pelos seus belos olhos, né? A gente olha os filmes que falam sobre Jesus e mostra aquele Jesus hollywoodiano ali, né? Olho azul, cabelo louro, forte pra caramba. Na verdade, não é isso. A gente sabe que Jesus não devia ser tão bonito assim, né? Como o próprio texto de Isaías está falando. Mas quando a gente conhece o Senhor, a gente vê as maravilhas de Deus. A gente vê a beleza de fato de Deus. E é só no acesso interior, sabe? É só no conhecimento pleno de Deus que a gente pode acessar
essa beleza, né? Essa virtude de Deus, né? E é só por meio desse conhecimento de Deus que a gente acessa esse lugar. Amém? Meus irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Não? Pode seguir aqui. E eu trouxe essa figura de dentro do lugar santo, de dentro da tenda. Olha como é que era bonito lá dentro, né? A gente vê aqui a mesa dos pães na proposição, à direita, vê o candelabro à esquerda, vê o altar de incenso ali na frente e vê o sumo sacerdote ali diante do altar de incenso. E essa tenda, ela foi feita com 48 colunas. Eu não quero me ater aos números das colunas aqui, o que significa, porque eu acho que quando a gente tenta decifrar demais as coisas, a gente pode entrar num caminho perigoso, né? É bom não dizer com certeza aquilo que Deus nos revelou com clareza, né? Então, mas as colunas, elas tinham uma tipificação de quem... Fala, Patrícia. Oi, gente, bom dia. Uma dúvida, curiosidade, porque, por exemplo, aquela tenda que ainda tem lá em Israel, a gente vê que por fora é uma coisa simples, mas por dentro é bem ostenta bastante. Uhum. É assim mesmo? É assim mesmo. Até que tem lá, dentro é uma coisa que é mais dourada, realmente tem essa coisa. Eles tentaram fazer exatamente como é o tabernáculo. Até as medições é igualzinho, o mesmo tamanho, tudo igual. Tem um vídeo de 4 minutos, eu vou colocar depois lá no grupo, que mostra, o cara vai entrando no tabernáculo assim e vai mostrando exatamente como é lá dentro. E é daquele jeito mesmo. Ai, gente, muito diferente, assim, porque você vê uma coisa muito simples por fora e quando entra, vê uma coisa muito bonita. E é exatamente como é Cristo, né? A gente olha ali, aparentemente pode não haver nenhuma atração, né? Mas quando a gente começa a conhecer o Senhor, é incrível, assim, né? Como a gente vai vendo e fala, cara, como o Senhor é tremendo, né? Como o Senhor é maravilhoso mesmo, como o Senhor é lindo. E essas são as maravilhas de Deus, né? São as virtudes de Deus. Aparentemente sem beleza, mas por dentro existe muita beleza, né? Existe toda a plenitude ali dentro. Com certeza. Era essa a minha dúvida. Então, assim, a gente vê aqui que essa tenda ela foi feita de colunas, né? Várias colunas, uma do lado da outra direitinho, e 5 colunas atravessando essas colunas verticais. Então, quando Deus fala com Moisés assim, você vai colocar colunas verticais, em pé, e essas colunas, elas estavam sobre bases de prata. Cara, isso é muito tremendo. Elas estavam sobre base de prata, ou seja, as colunas não estavam fincadas na areia direto. Por que elas não estavam fincadas na areia? Porque o deserto não é um local que a gente deva ficar. As areias do deserto, elas não são um local onde a igreja deve ficar, mas elas eram postas sobre bases de prata. Isso é tremendo por quê? Porque quando a gente vê o deserto, não é um local de salvação. O deserto é um local de aprendizado ali, e fala que os homens, pela incredulidade, foram tombados nas areias do deserto. Porque o deserto não é um local de vida, é um local de morte. É onde a nossa vida fica. Né? A gente está rumando a Canaã, a gente não está rumando para o deserto, a gente não está querendo voltar para o Egito nem ficar no deserto, a gente está indo para uma promessa, que é a terra prometida. Então, quando Deus ele traz essa ideia da coluna, né, posta em base de prata, e a gente viu que a prata simboliza a redenção de Cristo, isso quer dizer o quê? Que o fundamento da igreja, aquilo que fundamenta, que é a base da igreja, é o próprio Cristo. E é por isso que Salmo 11, né, quando Davi fala isso, ele fala assim, se os fundamentos forem tirados, o que poderá fazer o justo? Se os fundamentos forem quebrados, o que poderá fazer o justo? Porque o fundamento da igreja, aquilo que fundamenta a nossa fé, é o próprio Cristo. É por isso que nada que começa no homem termina em Deus. Só o que termina em Deus é aquilo que começou no próprio Deus. Então, aquilo que a gente recebeu de Deus é aquilo que termina nele. Então, quando a gente, com os nossos esforços, a gente tenta alcançar Deus por nós mesmos, a gente se frustra. E é por isso que todos aqueles que tentaram alcançar Deus pelos seus próprios esforços se frustraram. Porque eles não entraram com a revelação do próprio Cristo, mas eles entraram com a revelação da própria carne. É o que Paulo fala aos Coríntios. O conhecimento da carne, ele adoece. O conhecimento da carne, ele incha. Mas é o conhecimento de Deus que traz a edificação. É o amor a Deus que traz a edificação. Então, isso é muito, cara, muito tremendo, cara. Você olhar que as colunas, né, que nós somos essas colunas, a igreja é essa coluna, ela é posta no fundamento, que é o fundamento de Cristo. Então a gente não está tocando diretamente o deserto, porque alguém se interpôs entre o deserto, entre a morte e a igreja. Esse alguém foi quem? Cristo, através da redenção. E é por isso que de onde é que veio essa prata? Moisés ele faz um recenseamento.
E ele faz esse recenseamento e cada homem deveria oferecer prata como resgate da sua vida, para que não fosse morto. Então, a prata traz uma ideia de resgate, uma ideia de troca, uma ideia de preço por alguma coisa. Não é à toa que Jesus é vendido por moeda de prata, José é vendido por moeda de prata. E então, essa obra de Cristo é o que nos permite ficarmos firmes. Nós só podemos ficar firmes mediante a obra de Cristo. É sobre esse fundamento. Qualquer homem que coloca a sua vida fora desse fundamento vai ruir. Não é à toa que a Bíblia fala isso. Aquele homem que coloca a sua casa sobre a areia, quando vem os dias maus, o que acontece? Essa casa é derrubada. Mas aquele homem que se firma sobre essa rocha, sobre essa base de prata, sobre essa obra redentiva de Cristo, esse homem permanece nos dias de tribulação. É por isso que o homem que quer se sustentar, ele vai sucumbir. Mas o homem que entende que o sustento dele é o próprio Cristo, ele vai permanecer. Amém? Então, a gente olha esse texto que fala assim, né? Farás também de madeira de acácia, e há um mistério nisso daí, as tábuas para o tabernáculo, as colunas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver, e essas colunas estão aqui, né? Uma do lado da outra, e 5 colunas passando horizontalmente para firmá-las ali. E a base, né, disso daí é a madeira de acácia, né? A coluna é feita de madeira de acácia, poderia ser usada qualquer outra madeira. Mas por que eles usam a madeira de acácia? A madeira de acácia é uma madeira que vem lá do Oriente Médio, né? Ela é uma madeira muito dura, muito forte mesmo. Mas é uma madeira cheia de espinhos, cheia de nós. É difícil de trabalhar com a madeira de acácia, muito difícil. Mas é a madeira que sustenta. E eu fico vendo que é a nossa vida, né? Nós somos essas colunas, né? Jesus vai falar isso em Apocalipse 3, da igreja de Filadélfia, a gente vai ler esse texto daqui a pouco, mas nós somos essas colunas, né? Por isso que Deus vai falar isso, que nós somos coluna e baluarte da verdade, a casa de Deus é a coluna e baluarte da verdade. E nós somos essas colunas que ele talhou, que ele mudou, que ele transformou, até que essa coluna fosse base para o seu tabernáculo, e ele vai falar isso daí. Então nós somos essa... Por isso que a Bíblia fala que aquele que espera no Senhor, ele será plantado junto a ribeiros de águas, aquele que confia no Senhor será plantado junto a ribeiros de águas. Toda vez que a Bíblia traz a ideia de madeira, né, de árvore, ele está falando do homem, está falando dele mesmo, como homem, como humanidade. Não é à toa que todas essas madeiras de acácia, elas eram revestidas de ouro. É aquilo que a Bíblia fala em Romanos, revestidos de Cristo. Ou seja, é a madeira, é a humanidade, é o homem revestido do próprio Cristo, da glória de Cristo, da divindade de Cristo. E não é à toa que a Arca da Aliança, ela era o quê? Ela era de madeira, ela era um caixote de madeira revestido de ouro por dentro e por fora. Isso mostra para nós quem é o Cristo, né? Cristo, ele era 100% homem, ou seja, ele tinha humanidade, ele nasceu de um ventre materno, de mulher, mas ele era 100% Deus, porque ele foi gerado de uma semente espiritual, e não da semente de José, mas do próprio Espírito de Deus. Fala que o Espírito gerou Jesus no ventre de Maria. Então ele era 100% homem, a madeira, e ele era 100% Deus, o ouro. Quando a gente olha para essa figura da madeira, das estacas, né, das colunas, a gente olha a figura da igreja, né, verticalmente, fazendo ali a sustentação dessa tenda. E o texto que mostra isso, né, é o texto de 1 Timóteo 3, 14 e 15, que fala assim, ó, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha o que ele está dizendo, que a igreja, a casa de Deus, o corpo de Cristo, é coluna e baluarte de quem? Da verdade. E desde o início a gente falou que esse lugar santo, essa tenda, essa primeira entrada, é o acesso à verdade. Então não é possível conhecer a verdade se não for por meio de Cristo na revelação da igreja. É por isso que às vezes um homem ele tenta viver fora do corpo de Cristo e naturalmente esse homem acaba esfriando, ele acaba se desviando, ele acaba voltando para as suas práticas, porque, meus irmãos, a igreja foi dada para revelar Cristo. A igreja não é ajuntamento de ovelhas, mas é a reunião de pastores, é a assembleia dos primogênitos, daqueles que um dia foram salvos por Cristo. A gente não está ali para ficar, sabe, comendo o pão apenas, a gente está ali pelo encontro, a gente está ali pela relação de Deus, e não apenas para comer pão. Porque se o problema do crente fosse fome, Deus estava mandando chover maná até hoje. Mas ele não está fazendo isso pelo pão, ele está fazendo isso pela relação. Né? Eu falei isso algumas vezes já, quando eu chamo meu filho para lavar o carro comigo, a última coisa que eu espero é que esse carro fique bem lavado. Eu não estou chamando ele para o bem do meu carro, para o serviço puramente. Eu estou chamando ele para a relação, para que eu possa ter comunhão com ele. Quando Deus chama o homem, chama a mulher, a última coisa que ele espera é que o homem seja satisfeito nas suas necessidades. Mas ele está chamando o homem para que o homem seja satisfeito em Deus, na relação. Em conhecendo a Deus, ele seja satisfeito.
que a nossa satisfação não se dá no suprimento das nossas necessidades humanas, mas se dá na revelação do próprio Deus, suprindo aquilo que nós precisamos no sentido espiritual, que é o quê? A paz de Deus sobre nós. E essa paz de Deus em nós, ainda que todas as necessidades não sejam satisfeitas, nós estamos plenos. E se a gente esperar que a nossa situação seja mudada, para que a gente possa buscar a Deus, talvez a gente nunca busque a Deus. Sabe, um texto que eu vejo, cara, isso de forma muito clara, é quando Deus fala assim, ó, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e se assentou com seus discípulos. Ou seja, na noite, talvez foi a pior noite de Jesus, na noite que ele foi traído por Judas, na noite que ele foi rejeitado por Pedro, sabe o que ele ansiou? A comunhão, o encontro. Ele fala assim, e quando ele chega diante dos discípulos, ele fala assim, eu desejei ardentemente ter convosco. Ele não esperou a situação dele mudar para que ele pudesse ter relação e comunhão com seus discípulos. E às vezes a gente espera a nossa situação mudar para que a gente possa ter relação com Deus, para que a gente possa buscar a Deus. Na verdade, a despeito da nossa situação, independente dos nossos enfrentamentos, a nossa comunhão com Deus é o que nos sustenta. Isso é a verdadeira satisfação. Isso é a verdadeira plenitude. Não é uma mudança de situação exterior, externa, de tempo, não. Mas é uma mudança de condição, uma mudança de mente, de mentalidade. É na transformação do nosso entendimento que a gente encontra satisfação plena em Deus. E a gente só fica firmado se a gente estiver alicerçado em Cristo e não alicerçado nas nossas expectativas. Porque, normalmente, Deus vai frustrar todas as nossas expectativas para que a gente possa se alicerçar sobre aquilo que nunca vai nos frustrar, que é o próprio Cristo. Então, porque se a gente criar nossa casa sobre a areia, naturalmente a gente vai sucumbir. Mas criando, alicerçando, colocando como base o próprio Cristo, a nossa rocha fundamental, a pedra angular, essa base de prata, a nossa vida vai permanecer firme, a despeito de qualquer situação, rejeição ou traição que a gente possa viver nessa vida. Amém? E é por isso que Deus vai falar em Apocalipse 3:2 assim, ó, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Olha o que ele está dizendo. Aquele que permanecer até o fim, aquele que não desistir, aquele que esperar em mim, aquele que permanecer. E isso é uma promessa dada à igreja de Filadélfia. Né? Filadélfia, o nome Filadélfia significa amor entre irmãos. Ou seja, ele está falando da própria igreja. Não existe significado maior do que isso, do que a igreja. Por isso que Deus fala assim, ó, conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, ele está falando para a igreja de Filadélfia, a igreja que tinha como marca o amor entre os irmãos, a eclesia, né? A eclésia, a assembleia. Ele fala assim, a quem vencer, eu o farei coluna no templo. Ou seja, aquele que permanecer, eu vou fazer uma coluna no templo de Deus, do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, meus irmãos, a gente vê que o nome Êxodo, né, significa identidade, o nome do povo de Deus. Então, o que ele está dizendo? Que eu vou colocar o meu nome em vocês. Vocês não vão se chamar mais Renan, Patrícia, Lucimar, o nome de vocês vai ser Filho de Deus. É por isso que a Assembleia é a Assembleia dos primogênitos. Você não é um filho de Deus, você é o Filho de Deus. Vocês serão filhos de Deus. E é por isso que Hebreu vai falar isso, que é a Assembleia dos primogênitos. Todos nós nos tornando primeiros de Deus, que recebemos o Espírito do primeiro de Deus, que é Jesus. Todos nós recebemos o mesmo Espírito que Jesus recebeu. Atos vai falar que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo está sobre Jesus, que é dado à sua igreja, para que nós possamos fazer as obras que Jesus fez e, sobretudo, viver como Jesus viveu e sermos tão Cristo quanto ele era, quanto ele é. Então, meus irmãos, é muito mais, sabe, do que ter um conhecimento longe sobre Deus, mas é ser como o próprio Deus, como Cristo, sabe? Ele nos predestinou a sermos como alguém e não irmos para um lugar. Ele não nos predestinou para nós morarmos no céu, mas ele nos predestinou para sermos como Cristo, sermos como a pessoa do próprio Cristo. Amém? E, meus irmãos, a gente está chegando aí, né, a quase o final da nossa aula. Eu queria, antes de falar um pouco mais sobre essa questão da revelação e dizer, sabe, que essa tenda, ela traz essa tipificação nas suas cobertas, nas suas colunas, nas suas cores, no seu conteúdo lá dentro, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre a mesa dos pães de proposição, falando sobre a comunhão dos santos. Na próxima aula, depois, na sexta aula, a gente vai falar sobre o candelabro, na sétima a gente vai falar sobre o altar do incenso, e finalmente, na oitava, a gente vai falar sobre o Santo dos Santos, o local onde estava a Arca da Aliança. E, meus irmãos, sabe, a gente... esse conhecimento, esse lugar de revelação de Deus, é que ele se manifesta a nós. Nós só podemos conhecê-lo plenamente através dessa revelação.
Então, todas as vezes que a gente achar, né, que a gente está passando por algo, quando a gente se coloca diante de Deus, Deus se revela a nós. E Ele se revelando a nós passamos a nos conhecer. E em nos conhecendo, a gente passa a entender que nós necessitamos de Deus. E a gente é satisfeito plenamente em Deus. Uma vez eu estava conversando com uma irmã, né, um casal, na verdade, muito amigo meu mesmo, e eles tinham se separado, né, o rapaz foi viver com uma outra pessoa e tal, e essa mulher, então, não se conformava muito com o que tinha acontecido e tal, e ela começou a buscar Deus, de tal forma que, sabe, ela foi sendo satisfeita por Deus. E esse homem, ele largou ela para ficar com um outro homem, não foi nem com uma outra mulher, então isso foi muito mais sério. E ela, naquela situação ali, e um dia eu conversando com ela, nós fomos visitar esse rapaz, porque ele acabou caindo doente, ele pegou Covid na época, teve AIDS, quase morreu, ficou muito ruim mesmo. E ela vivendo a vida dela normalmente ali, buscando a Deus e tal. E até que um momento, eu não aguentei, cara, tive que perguntar para ela, falei, vem cá, minha irmã, cara, como é que você conseguiu continuar a tua vida após isso? Ela falou assim, Renan, eu tive uma revelação de Deus, que mudou tudo na minha vida. Eu falei assim, qual foi a revelação? Ela, assim, eu estava lendo a Bíblia um dia, eu estava orando a Deus, falando assim, Deus, eu não me conformo com o término do meu casamento, eu não me casei para me separar, eu não me casei para viver dessa forma, para o meu marido me trocar por um outro homem, nunca pensei numa coisa dessa, isso é uma coisa grotesca, uma coisa séria demais. E ela começou a orar e falou assim, Deus, se o Senhor não me revelar isso, não tem como eu continuar a minha vida, porque isso, eu não me conformo com isso. E ela fala que ela ouviu Deus falar com ela assim, um texto, né, que está em Isaías, e também em Jeremias, e que Deus fala assim, eu sou o teu marido, eu sou o teu Baal, né, que a palavra Baal em hebraico significa marido, e ela fala assim, eu sou o teu marido. Ela falou assim, Renan, no momento que eu ouvi aquelas palavras do Senhor, que Deus se revelou a mim, eu nunca mais senti a necessidade do meu marido. Não é porque ele não fosse suficiente para mim, mas é porque Deus foi mais suficiente do que ele era. Então eu fui satisfeito em Deus. Então a revelação de Deus me satisfez. Porque naquele momento, ele não só se revelou a mim, ele revelou quem eu era. Que eu era a noiva dele, que eu era a esposa dele, e que eu poderia ser satisfeito nele. Então, esse lugar de revelação, esse local onde a gente encontra realmente Deus, a gente tem Deus, sabe, se fazendo presente, se revelando a nós, é que nós podemos ser satisfeitos em Deus. Então, aquilo ali, e ela falou assim, Renan, depois daquele dia, eu nunca mais senti tristeza em relação a isso, eu nunca mais fui procurar um outro marido, nunca mais pensei nisso, porque eu entendi que Deus era suficiente para mim. O Senhor era suficiente para mim. Então, sabe, como que a revelação, esse conhecimento de Deus muda a nossa vida? É uma chave, sabe? Que muda a nossa vida. E não é à toa, né? E eu queria terminar com esses dois textos, que Daniel vai falar isso daí. Esse texto, para mim, eu acho um dos textos que mais resume o que é a revelação de Deus. Ele fala assim, e aos violadores da aliança, ele com lisões perverterá. Agora, olha o que ele fala aqui. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. O conhecimento de Deus, a revelação de Deus, ele mostra quem nós somos e o que nós faremos. Então, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E às vezes a gente vê uma igreja fraca, débil, desnutrida, por falta de conhecimento de Deus. Não é por falta de atividades, não é por falta de gente, não é por falta de muitas células, talvez, não é por falta de muita estrutura, uma boa liturgia. Não é isso que faz uma igreja forte. O que faz uma igreja forte, faz um homem e uma mulher forte, é de fato conhecer a Deus. É se alicerçar nessa obra, que é a obra de Cristo. Sabe, esse é o conhecimento de Deus que faz o homem e a mulher de Deus ser forte. E, sobretudo, fala assim, e ele fará proezas. Esse é o povo que conhece o Senhor. E Eclesiastes vai dizer assim, ó, e ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Ele pôs essa parcela de eternidade no coração do homem. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E às vezes a gente fica, cara, eu quero conhecer a Deus, eu não conheço a Deus. Só que a Bíblia vai falar assim, ó, que a gente só pode invocar o Senhor e conhecer o Senhor quando a gente colocar, dispuser o nosso coração a buscá-lo de todo o nosso coração. Né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Que essa eternidade ela foi posta lá dentro do nosso coração. Então, se a gente não se esmerar, não se colocar diante do Senhor com todo o nosso coração, a gente jamais vai acessar o Senhor. A gente jamais vai acessar essa presença. Porque como eu comecei dizendo nessa aula, não é trazer Deus para a nossa cena, é a gente acessar esse local de revelação onde Ele está.
sabe? Não é colocar Deus como um plus, né? Como um a mais no nosso plano já estabelecido, mas é submeter a nossa vida ao plano de Deus. E a gente ser participante do plano de Deus e não tornar Deus só um a mais na nossa vida. Uma vez eu estava num culto, acabou o culto, e um rapaz veio no final do culto e falou: Renan, a gente precisa muito de Deus, cara. Deus é muito importante para nós. Eu falei: cara, Deus não é importante para nós, cara. Deus é tudo que a gente tem. Ele é tudo que a gente tem. Sem Deus não existe vida. Então, assim, Deus não é um acessório na nossa vida. Ele é tudo que a gente tem. E é essa revelação que faz a gente realmente viver aquilo que Jó falou, sabe? Porque quando a gente olha para a vida de Jó, Jó era um homem íntegro. E quem disse isso não fui eu, não foi você, foi o próprio Deus. Quando Deus está conversando com o diabo, ele fala assim: visto meu servo Jó? Não existe homem na terra íntegro como ele. Só que o próprio Jó fala lá em Jó 42:5, ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de fato, meus olhos te veem. Por isso eu me abomino, né, na cinza, sabe? E me aborreço na cinza. Sabe o que ele está falando? Que antes ele conhecia Deus de uma forma, que ele achava que ele conhecia pelos seus ritos, por oferecer sacrifício pelos seus filhos. Mas agora ele teve uma revelação de Deus que mudou a vida dele. Então, assim, não é ser só íntegro, sabe? Não é ser só certo. Não é só observar os ritos estabelecidos. É muito mais do que isso. É um conhecimento de Deus. E esse conhecimento só é possível, sabe? Uma entrega profunda ao Senhor. Mediante a sua palavra, mediante o seu espírito, mediante a oração contínua diante do Senhor e, sobretudo, na comunhão dos santos. Então, todo aquele que quer se apartar da comunhão dos santos, esse homem jamais conhecerá a Deus como convém ser conhecido. Então, meus irmãos, queria deixar aberto, né, para quem quiser fazer alguma pergunta ou quiser falar alguma coisa nesse momento. A nossa aula foi um pouco mais breve, né, 1h11. E, sabe, e trazer isso para nós, sabe, que a gente possa realmente se deixar conhecer, deixar que Deus se faça conhecido para nós, né? E não conhecer sobre Deus, mas conhecer a Deus de fato. E esse conhecimento nos impacte de tal forma que a nossa vida mude, assim como Isaías mudou. Quando Isaías teve uma revelação de Deus, ele teve uma revelação de quem ele era, e tendo uma revelação de quem ele era, ele desejou, né, ser purificado pelo Senhor. Que a gente possa realmente ser, assim como Paulo, cada dia que a gente conhecer mais a Deus, a gente veja quem nós somos, né? E nós não somos nada sem o Senhor. Amém? Queria deixar aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Se não, eu vou estar orando e a gente encerra a nossa aula de hoje. Não? Ninguém? Não? Tá bom. Vamos estar orando então. Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor se revelou a nós, Pai. Tua palavra diz que o Senhor habitou no meio de nós, Pai. O Senhor encarnou no meio de nós. E porque o Senhor fez isso, Pai, nós podemos conhecer o nosso Pai, Senhor. E às vezes as pessoas não têm conhecido o seu Pai porque elas não têm visto um Filho de Deus. Um dia nós vimos o Filho de Deus, nós conhecemos a Deus, porque quem vê o Filho vê o Pai. E nós possamos, Pai, revelar, Deus, o Senhor às pessoas, Pai. Nós possamos revelar, Pai, quem o Senhor é para essas pessoas, Deus. E nós sabemos que isso só será possível se um dia nós tivermos essa revelação também, Senhor. Se um dia o Senhor for suficiente para nós, se um dia nós acessarmos esse conhecimento, Pai, e não só acessar uma vez não, Pai, mas a Tua palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós queremos Te conhecer, Pai, na beleza da Tua santidade, Deus. Nós queremos Te conhecer como convém, Senhor. Para que esse conhecimento nos mude, para que esse conhecimento nos transforme, e não só mude a nossa situação, mas transforme a nossa condição, Senhor. Derrube as fortalezas, os edifícios, os prédios que têm sido postos na nossa mente, Pai, que impedem a gente ver o Senhor, Pai. Mas a Tua palavra diz: contemplai-o e sereis iluminados, e vossos rostos jamais serão confundidos. Nós possamos contemplar o Senhor, Deus, e através dessa revelação, através desse véu tirado, nós possamos entender quem o Senhor é, Pai, e entendendo quem o Senhor é, nós possamos entender quem nós somos, entendendo quem nós somos, Pai, nós possamos nos achegar a Ti, Pai, e declarar que nós não somos nada, Pai, diante do Senhor. E assim como Jó, a gente pode dizer que um dia nós te conhecemos de ouvir falar, Pai, mas agora os nossos olhos Te veem e Te contemplam, Senhor, como o Senhor de fato é. Em nome de Jesus, Pai, se revela a nós, Pai, abençoa os meus irmãos, abençoa aqueles que estão ouvindo essa aula agora, Pai, em outro momento, e que, sobretudo, haja, Deus, uma revelação clara da parte do Senhor, e que o Senhor possa aplicar essa palavra no nosso coração de forma que só o Senhor sabe fazer através do Teu Espírito.
Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Até a nossa quinta aula. Bom domingo a todos. Bom culto. Até daqui a pouco. Deus abençoe.